Graça e paz, queridos, como é bom estarmos juntos mais uma vez para ouvirmos a palavra de Deus nesse dia. E nós hoje vamos encerrar essa série de ministração que nós temos preparados para estar abençoando o teu coração. E a palavra que está no meu coração está no livro do profeta Daniel, capítulo de número 5, versículo de número 1 em diante, que diz assim, eu vou ler do verso 3. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam por eles o rei, os seus grandes, suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram os louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora, apareceram dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal na estucada parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos bateram um no outro. E ordenou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus, adivinhadores, e falou o rei aos sábios da Babilônia: qualquer que ler a escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro no pescoço, e será o terceiro dominador do meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura e nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar perturbou-se muito, mudou o seu semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha: ó rei, vive para sempre, não te turbe os vossos pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai achou luz e inteligência, sabedoria como a sabedoria dos deuses, teu pai rei Nabucodonosor. Sim, teu pai, ó rei, constituiu o chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus, dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência, entendimento, interpretando sonhos, explicando os enigmas, resolvendo as dúvidas, a qual o rei pôs o nome de Belsazar. Chame, pois, Daniel e peça para que traga a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. E falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o meu pai, rei, trouxe de Judá? Tenho ouvido ao teu respeito, que o teu espírito dos deuses está em ti, que o espírito dos deuses está em ti, e que a luz, entendimento, excelente sabedoria se acham. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios, astrólogos, para lerem a escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu acabei de ler aqui Daniel capítulo 5, eu li do verso 1 até o verso 15. Bom, Belsazar está aqui realizando um grande banquete. Ele vai chamar seus líderes, os governantes, os líderes de províncias, para participarem desse banquete com a intenção de oferecer o culto aos seus deuses. Estava também as mulheres desses líderes, como também as suas concubinas. No meio da festa, há um momento de promiscuidade. No meio daquela promiscuidade era oferecido aquele momento aos deuses. Belsazar decide, durante a festa, pegar os utensílios que eram do templo dos judeus e tomar vinho naqueles utensílios sagrados, oferecendo aquele momento aos seus deuses. Ele sabia que os objetos eram sagrados e que ele não poderia profanar aquilo que era de Deus. Mas sem um pingo de temor, ele vai tomar vinho nos objetos que eram sagrados. Esses objetos eles foram roubados na época que Nabucodonosor havia entrado no templo de Jerusalém. Vocês conhecem, sabem muito bem, eu já expliquei em outras mensagens, que a Babilônia ela realizou 3 invasões principais dentro de Jerusalém. Na primeira invasão, ela levou uma classe mais seleta de judeus, que entre eles
estava Misael, Ananias, Azarias e Daniel, porque era estratégia de Nabucodonosor levar primeiro os homens mais sábios para assim aumentar toda ciência, sabedoria e tecnologia dentro do palácio, por causa de estratégias como essa que a Babilônia foi se tornando uma das maiores potências da sua época. Na segunda invasão da Babilônia a Jerusalém, é levado 10 mil judeus cativos do cativeiro babilônico, 10 mil judeus cativos para o cativeiro babilônico, e entre eles estava o profeta Ezequiel. Na terceira invasão da Babilônia a Jerusalém, acontece esse feito. É destruído o templo de Jerusalém, as portas são queimadas, os muros são destruídos. Porém, antes de Nabucodonosor destruir o templo, ele entra no templo e rouba todos os objetos valiosos, utensílios de prata, de ouro, de bronze. Ele pega esses objetos e leva para dentro da Babilônia. Esses objetos eram objetos sagrados, específicos para o culto. Bom, nós sabemos que esses objetos eram santos, porque o Deus de Israel era santo e tudo que existia para se envolver com ele ou para ter um tipo de relacionamento com ele era por meio de santificação. Então, esses objetos não tinham outra funcionalidade que não fosse para culto, que não fosse para sacrifício. Como nós sabemos que Deus é um Deus santo, ele sempre exigiu santidade no Antigo Testamento. Por isso que você vai ver todo tipo de culto que foi instituído em Levítico, a forma como Deus deve ser adorado, a maneira como os sacrifícios deveriam ser oferecidos, a forma da oferta, quem entregava a oferta, por exemplo, os sacerdotes, a roupa dos sacerdotes, a instituição de sacerdote que deveria vir de família sacerdotal, as características da roupa, as pedras na roupa, a forma como deveria ser feito o sacrifício, o sangue do animal derramado no altar, que fazia o processo de purificação, o tipo de oferta pacífica, né? Então, existiam vários tipos de ofertas e de sacrifícios que estavam envolvidos com santidade, porque o Deus de Israel era um Deus santo e exigia esse tipo de santidade para que houvesse relacionamento. Então era através do sangue do animal que tinha purificação de animal, a purificação de pecados. Era através do sacrifício de animal que Deus recebia os cultos, que Deus recebia a oferta. O povo adorava através de sacrifício. Tudo isso por meio de santidade e através de um mediador que Deus separava de uma forma específica de uma família sacerdotal, para que assim ele tivesse legitimidade para participar desse meio de comunhão, de louvor, de culto e de sacrifícios a Deus. Não era qualquer um que fazia oferta, não era qualquer um que entregava sacrifício, mas somente aqueles que vinham de linhagem sacerdotal e que eram sacerdotes. Ok? Da mesma forma os levitas, que tinham uma importância dentro do templo, uma responsabilidade na participação dos sacrifícios e do cultos, onde eles auxiliavam o serviço sacerdotal. Diante disso, a gente percebe que Deus sempre exigiu santidade para relacionamento. E eu já falei para você em outros vídeos que santidade, santo vem de uma palavra hebraica chamada kadosh, que se você mudar o radical de kadosh para kadesh, significa separado, aquilo que não se mistura, aquilo que não se contamina. Então, essa é a visão do Deus que quer se relacionar com o homem. Um Deus que é santo, um Deus que é separado, um Deus que não aceita algo de qualquer maneira, um Deus que não aceita a corrupção e que procura exigir que esse relacionamento seja também de uma forma diferente. No Novo Testamento, a ideia de santidade continua presente. A diferença é que no Antigo Testamento os homens sacrificavam animal e no Novo Testamento Cristo é o nosso Cordeiro que vai descer do céu e que vai ser sacrificado, vai morrer por nossos pecados e através do seu sangue nós
seremos purificados. Então antes o homem se santificava através de sangue de animais. Hoje o homem ele se santifica através do sangue de Jesus. Então é através do sangue de Cristo que nós conseguimos alcançar a santidade. Não há probabilidade hoje de nós sermos santos se não for através de Cristo. Somente Cristo tem o poder de santificar as nossas vidas. Contudo, a ideia de santificação continua presente. Por quê? Porque em Hebreus a Bíblia fala que sem santidade ninguém verá Deus. Jesus disse que seja santo assim como eu sou santo. Então há uma necessidade de nós vivermos santidade para que haja esse relacionamento, né? Vocês sabem que o primeiro passo para caminhar com Jesus é confessá-lo como Senhor. O segundo passo, viver com Ele, é um processo de santificação. Tudo isso eu estou falando para vocês sobre santidade para que vocês entendam que Deus é um Deus de exigência e que exige que nós venhamos ter uma vida separada, uma vida diferente, uma vida que procure viver a santificação por meio de Cristo. Logo, todos os utensílios que estavam no templo eram utensílios sagrados, utensílios santos, que não tinha outra funcionalidade que não fosse somente para o culto, para o sacrifício, para o louvor ao Deus de Israel. Ora, Belsazar sabia que esses objetos eram sagrados. Belsazar sabia que esses objetos eram de culto. Belsazar sabia que não tinha outra funcionalidade que não fosse servir ao Deus de Israel. Só que mesmo sabendo que os objetos eram santos, que eram do templo, sem nenhum pingo de temor, ele toma vinho nos objetos e oferece aquele momento aos seus deuses. Na mesma hora, aparecem dedos em forma de uma humana e começa a escrever sobre a parede: Mene, Mene, Tekel, Peres, Ufarsim. O rei fica impactado, começa a tremer as pernas, os lombos ficam frouxos, de modo que ele vai chamar os astrólogos, os adivinhadores, os sábios, para interpretar o que estava escrito na parede. Não conseguindo os astrólogos dar a interpretação, ele vai oferecer presente. Se vocês interpretarem o que estava escrito na parede, eu visto vocês de púrpura, coloco uma cadeia de ouro no pescoço, ou seja, um colar de ouro no pescoço, e levanto vocês também como terceiro dominador. Contudo, os astrólogos, os sábios, os adivinhadores, nenhum deles consegue interpretar o que estava escrito na parede. O rei começa a ficar mais incomodado, de modo que a rainha decide intervir no banquete e dizer: ó rei, eu conheço um homem que tem um espírito de excelência e que tem a capacidade de interpretar o que está escrito na parede. Inclusive, esse homem interpretou enigmas na época de seu pai Nabucodonosor, trouxe a interpretação de sonhos e ele foi nomeado como chefe dos magos, dos sábios, dos astrólogos, dos caldeus. Esse homem se chama Daniel. O rei vai mandar chamar Daniel. Daniel chega na presença do rei e o rei conta essa história que eu estou falando para vocês. Olha, apareceram dedos, escreveram na parede, Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Eu chamei os sábios, os astrólogos, os adivinhadores e nenhum deles me deram a interpretação do que estava escrito. Se tu, pois, conseguires me dar a interpretação do que está escrito, eu te visto de púrpura, coloco você como terceiro dominador e também te dou um colar de ouro. Daniel, por sua vez, vai rejeitar os presentes do rei, porém afirma que daria a interpretação do que estava escrito na parede. Ele olha para a parede e dá essa interpretação: Mene, Mene, contou Deus o teu reinado e acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Peres ou Farsim, pesado foste dividido foi o teu reino e deu-se ao Medo e os persas. Após essa interpretação, o rei, mesmo contra a vontade de Daniel, o veste de púrpura, coloca um colar de ouro no seu pescoço
e o nomeia como terceiro dominador do reino. E naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Isso que eu acabei de falar para você é um pequeno resumo do texto que está inserido no contexto do capítulo de número 5 de Daniel, a partir do verso 1 em diante, e existem algumas aplicações que são pertinentes para a nossa vida. A primeira aplicação que eu observo está logo aqui quando o texto diz que beberam vinho e deram louvores aos deuses com os utensílios do templo. Sabe que é errado, tem consciência que é errado, tem conhecimento que é errado, e mesmo sabendo que é errado, continua fazendo porque não vê consequências. Belsazar sabe que é errado, tem consciência que é errado, tem conhecimento que é errado, mas não para de fazer porque não vê consequências. Tem gente assim, sabe que é errado, tem conhecimento que é errado, tem consciência que é errado, mas não para de fazer porque não vê consequências. Ele tem a consciência, ele sabe que as atitudes estão erradas, ele sabe que o caminho é errado, ele sabe que está fazendo coisa errada, ele sabe que as decisões dele são erradas. E mesmo tendo a consciência que é errado, que é pecado, ele não para de fazer porque não viu as consequências. Tem gente que só porque não vê as consequências não para de fazer. Só porque o pecado não foi exposto não para de fazer. Só porque ainda não apareceu consequência não para de fazer. Aí ele permanece compulsivo, atraído pela sua própria cobiça, sendo influenciado pelo mal, sem o desejo de mudar o comportamento, de mudar a atitude, de mudar as decisões, porque não viu consequência nas atitudes. Ele acha que pelo fato de não ter consequências, que a conta nunca vai chegar. Mas a conta chega, amigo. Sempre chega. E quando chega, chega de forma cara. E quanto mais tempo você esconde, ou quanto mais tempo você faz achando que nada vai dar, mais aumenta o tempo da bordoada ou da pancada que você vai receber. A consequência vem até que o texto diz que aparecem dedos e escrevem sobre a parede do palácio real. Dentre tantos lugares que poderia aparecer escrevendo, o texto diz que o dedo de Deus aparece escrevendo na parede do palácio real. O que é o palácio para o rei? É o lugar onde é a sua fortaleza. O que é o palácio para o rei? O lugar onde é a sua estrutura. O lugar onde ele tem segurança. Não foi coincidência Deus escrever ali. E de repente aparece dedos escrevendo sobre a parede do palácio real. Deus escreve na estrutura, na fortaleza, no lugar de segurança do rei. Porque Deus ainda toca na estrutura de quem quebra princípios. Eu vou repetir essa frase. Deus ainda toca na estrutura de quem quebra princípios. Não porque Ele é um Deus mau, mas porque Ele é um Deus justo. E Ele permite as consequências chegarem. Então tem hora que Ele vai tocar na estrutura. Tem hora que Ele vai tirar o chão. Tem hora que Ele vai tocar em filho, vai tocar em pai, vai tocar em mãe, vai tocar em primo, vai tocar em gente que a gente ama. Para balançar a estrutura. Para trazer despertamento, para fazer você ser levado ao arrependimento. Porque se Deus não mexer na estrutura, você não acorda. Se Deus não mexer na estrutura, você não desperta. Se Deus não mexer na estrutura, você não passa por um despertamento. Aí tem hora que Deus tem que tocar naquilo que você mais ama, ou tocar na sua zona de conforto, para mostrar para você que você é totalmente dependente da misericórdia e da graça dele. Tem hora que ele toca na estrutura de quem quebra princípios, para te levar ao caminho do arrependimento. Tem hora que não é diabo que expõe o pecado. Tem hora que não é demônio que expõe o pecado.
Tem hora que é o próprio Deus que expõe para tratar. Tem hora que é o próprio Deus que está mexendo em algumas áreas da nossa vida para que haja tratamento, para que haja mudança, para que haja transformação. Porque Deus ainda toca na estrutura de gente que quebra princípio. Quando ele vê os dedos escrevendo sobre a parede do Palácio Real, diz o texto, então mudou o semblante do rei. Ele não muda o semblante na hora que está pecando, mas ele muda o semblante quando vê a consequência do erro. Ele não muda o semblante na hora que está pecando, mas ele muda o semblante na hora que vê a consequência do erro. Tem gente que só desperta depois que vê as consequências. Se não tiver consequência, ele não acorda. Se não tiver consequência, ele não para de fazer. Se não tiver consequência, ele não muda comportamento. Tem hora que Deus vai permitir que certas coisas venham à tona. Tem hora que Deus vai puxar o tapete. Tem hora que Deus vai expor algumas coisas. Tem horas que é o próprio Deus que vai permitir a coisa acontecer para que haja despertamento. É Deus colocando a consequência. É Deus permitindo a consequência para que gere despertamento, para que você acorde, para que você mude a decisão, para que você mude a atitude. Às vezes não é o diabo, às vezes é Deus que está chacoalhando você para dizer para você é hora de acordar. Você não está vendo que o caminho que você está indo é um caminho de desgraça, é um caminho de tragédia, é um caminho de dor, é um caminho de sofrimento. Tem hora que é o próprio Deus que vai permitindo tudo isso com a intenção de destruir e de te levar à queda. Aí Deus permite que haja consequência para que você acorde, para que você desperte, para que você mude seu comportamento. Tem gente que só desperta depois que passa por consequências. Quando ele vê o dedo escrevendo na parede, ele chama os astrólogos, os sábios, os adivinhadores, para conseguir interpretar o que estava escrito. Mas nenhum desses homens consegue interpretar. Eu te explico por que os sábios não interpretaram. Porque o rei havia prometido uma vaga de terceiro dominador do reino. E Deus havia preparado essa vaga de honra para a vida de Daniel. Deus havia honrado Daniel na época de Nabucodonosor. E agora Deus quer honrar Daniel na época de Belsazar. Então, por mais que os sábios passassem à frente de Daniel, eles não conseguiriam interpretar o que estava escrito na parede. Porque a vaga de terceiro dominador era de Daniel. E aquilo que era de Daniel, os sábios não iriam tirar da mão dele. Porque a vaga é sua e ninguém leva. Eu repito isso. A vaga é sua e ninguém leva. A vaga é sua e ninguém rouba. A vaga é sua e ninguém tira da sua mão. Podem passar à tua frente, passar à tua frente na fila, falar mal de você, falar mal do teu nome, tentar manchar você para o teu pastor, para o teu líder, para a tua liderança. Podem tentar manchar o teu caráter, podem tentar tirar você, colocar você para escanteio, mas aquilo que Deus preparou para você, astrólogo não rouba, sábio não rouba, feiticeiro não rouba, e ninguém tem o poder de tirar da sua mão. A vaga é sua e ninguém tira da tua mão. A vaga é sua e ninguém rouba. Aquilo que Deus colocou sobre a tua mão, o diabo não tira, demônios não tiram, a amante não tira, os homens não tiram, teu chefe não tira. Deixa quem quiser se levantar ou ir contra a sua vida. Aquilo que é teu, ninguém tira da sua mão. O texto diz que o rei fica incomodado, porque os sábios não conseguem interpretar. A rainha decide entrar no banquete e falar que conhecia um homem que poderia interpretar o que estava escrito. A rainha vai falar de Daniel ao rei. Quem é a rainha? Alguém de poder. Quem é a rainha?
Alguém de autoridade, vocês concordam comigo? Quem é a rainha? A rainha não é qualquer pessoa no palácio. A rainha é alguém que tem poder dentro do palácio. E Deus está incomodando alguém grande para falar de Daniel no palácio. E quem tem fé para receber, que receba. Deus vai incomodar gente grande para te colocar na porta. Eu vou repetir essa profecia. Deus vai incomodar gente grande para te colocar na porta. Deus vai incomodar teu chefe. Deus vai incomodar teu patrão. Deus vai incomodar tua liderança. Deus vai incomodar tua empresa. Deus vai visitar alguém na política. Deus vai visitar alguém dentro dessa empresa. Alguém vai ser incomodado para te colocar na porta. Deus vai incomodar gente grande, de poder, de autoridade, gente de respeito. Deus vai incomodar alguém para colocar você nessa porta. E digo mais, não precisa se aparecer. Deus vai lembrar teu nome. Deus vai soprar teu nome na reunião. Deus vai soprar teu nome na política. Deus vai soprar teu nome na empresa. Deus vai levar teu nome até aquela pessoa grande para você chegar na vaga. Ah, pastor, mas que não é visto, não é lembrado. Mentira. José estava esquecido na prisão. Pediu para o copeiro lembrar dele. A Bíblia diz que o copeiro esqueceu de José. Mas quando surgiu a vaga de governador, o copeiro vai falar de José para Faraó. Por que o copeiro não lembrou de José antes? Porque a vaga que havia surgido era a vaga de padeiro. Com a morte do padeiro, haveria uma oportunidade para que José entrasse como padeiro. Mas Deus não queria colocar José como um padeiro. Deus queria colocar José como governador. É por isso que a vaga ainda não abriu para você, porque a vaga que Deus tem para você é vaga de governo, é vaga de coisa grande, não é vaga de padeiro. Não, Deus não tem vaga de cabo, de soldado para você. Deus tem vaga de general, de oficial. Deus tem vaga de coisas grandes preparadas para a tua vida. Então não se desespere porque a porta não se abriu. Não desespere porque você não entrou naquela vaga. Não fique decepcionado porque as coisas deram errado. Porque a vaga que tinha era a vaga pequena. E Deus tem vaga de honra. Deus tem vaga grande para você. E se a porta não foi aberta, é porque ela não era propósito de Deus para a tua vida. Porque aquilo que é de Deus, ninguém vai impedir sobre a tua vida. O texto diz que ele mandou chamar Daniel. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Olha o que diz a Bíblia. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Está no texto. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Não se apresente. Deixa Deus te apresentar. Pode ficar querendo se apresentar para os outros, pode ficar querendo bajular os outros, pode ficar querendo chamar a atenção dos outros, pode ficar querendo levar cafezinho pro teu chefe, ficar chamando a atenção dos outros, ficar bajulando teu pastor, sabe, ficar ligando pro... me coloca na porta para pregar, me leva no evento, me leva na tua igreja. Para disso, rapaz, você é crente, tem vida de oração, dobra o teu joelho, vai falar com Deus, pode ficar forçando porta. Toda porta que você força, ela se fecha também com o tempo do homem, mas a porta que Deus abre, ninguém tem poder de fechar, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha, e se Deus fechar, ninguém abre. Para de ficar bajulando os outros, se apresentando para os outros, se amostrando para os outros, sabe, você não precisa se amostrar, você não precisa ficar se aparecendo, você não precisa ficar, sabe, bajulando para tentar conquistar alguma coisa. Fecha a porta do teu quarto, dobra o teu joelho, e o Deus do secreto vai se manifestar e vai revelar o propósito sobre a tua vida. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Quando Daniel chega diante do rei, está no texto, o rei olha para Daniel e usa essa expressão: tenho ouvido dizer ao teu respeito. Isso aqui é o rei dizendo para Daniel: eu tenho ouvido dizer ao teu respeito. Eu vou dizer bem baixinho para você ouvir.
estão falando do teu nome no palácio. Eu vou repetir para ver se você guarda. Estão falando do teu nome no palácio. Tem alguém que está falando do teu nome naquela reunião. Tem alguém que está falando do teu nome dentro daquela empresa. Tem alguém que está falando do teu nome dentro daquele lugar. Tem alguém que está falando do teu nome dentro daquela casa. Tem alguém que está falando do teu nome dentro daquela empresa. Não me pergunta como a porta vai se abrir. Eu só sei que na segunda-feira Deus vai mandar um e-mail pro teu chefe e vai estar @Emanuel. Estão falando do teu nome no palácio. Estão falando do teu nome na empresa. Estão falando do teu nome naquela igreja. Estão falando do teu nome naquela reunião. Alguém está cogitando o teu nome dentro daquela política, dentro daquela sala. Estão falando do teu nome no palácio. Você está falando com Deus, você está orando a Deus, você está indo para a igreja, está indo para a campanha, está indo para a vigília, está buscando ao Senhor, e Deus está soprando o teu nome aonde os teus pés não podem ir. Daniel chega diante do rei. O texto diz que o rei começa a contar a história para Daniel. Olha, apareceram dedos escrevendo sobre a parede, Mene, Mene, Tekel, Pérez, Farsim. Chamei os sábios, os astrólogos, os adivinhadores, os caldeus, e nenhum deles deram interpretação do que estava escrito na parede. Por que que os homens não conseguiram dar interpretação do que estava escrito na parede? É simples. Só entende o que está escrito na parede quem tem intimidade com quem escreveu. Eu vou repetir isso. Só entende o que está escrito na parede quem tem intimidade com quem escreveu. Quem não tem intimidade não entende mistério. Quem não tem intimidade não consegue entender as coisas do Senhor. Tem coisa que Deus não revela para macumbeiro, tem coisa que Deus não revela para espírita, tem coisa que Deus não revela para católico, tem coisa que Deus não revela para cientista, tem coisa que Deus não revela para astrólogo, tem coisa que Deus não revela para feiticeiro, tem coisas que Deus não vai revelar para uma faculdade, tem coisas que Deus não revela para um mestrado, tem coisas que Deus não revela para um doutorado, tem coisas que Deus não revela para alguém que tem muito conhecimento. Nada contra conhecimento, faculdade, eu estudo para ter muita bagagem que eu tenho hoje, mas eu entendo que tem mistérios que você não aprende na academia, tem mistério que não se revela dentro de uma faculdade, tem mistério que para você entender, você tem que fechar a porta do teu quarto, dobrar o teu joelho, ter intimidade com Deus, e o Deus do secreto revela aquilo que ninguém vê. Eu estou dizendo que Deus vai mostrar para você e para mais ninguém. O que Deus vai mostrar para você, ninguém vai ver. O que Deus vai mostrar para você, ninguém vai interpretar. O que Deus vai mostrar para você são mistérios que só quem tem intimidade com Deus enxerga. Eles vão passar próximo àquela casa, mas eles não vão conseguir entrar na casa. Eles vão passar próximo do terreno, mas eles não vão conseguir comprar o terreno. Eles vão chegar próximo daquela empresa, mas eles não vão conseguir entrar na vaga, porque o mistério é contigo, a revelação é com você, a vaga é sua, a bênção é sua, a casa, o carro, o terreno, Deus preparou para você, e aquilo que Deus está mostrando para você, Ele não mostra para mais ninguém. Tem coisa que Deus só revela para quem tem intimidade com Ele. Deus só revela mistério para quem tem intimidade com Ele. Só entende o que está escrito na parede quem tem intimidade com quem escreveu. Se não tiver intimidade, não entende mistério, não entende os propósitos do Senhor. O texto diz que Daniel olha para o rei diz, olha, apareceram dedos, começaram a escrever sobre começaram a escrever aqui sobre a parede, Mene, Mene, Tekel, o Farsim. Eu chamei os astrólogos, eu chamei os sábios, chamei os adivinhadores, e nenhum deles conseguiram dar a interpretação do que estava escrito na parede. Se tu, pois, me der interpretação, eu te visto de púrpura, te coloco como terceiro dominador do meu reino, e também te coloco um colar de ouro no seu pescoço. A Bíblia diz que Daniel, ele rejeita
os presentes do rei. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Daniel dá a interpretação do que o rei queria, mas ele rejeita os presentes do rei. Isso aqui é interessante. Por quê? Porque Deus tem preparado um tempo de honra para Daniel. Mas antes de Deus honrar a Daniel, Deus vai provar o coração de Daniel. Quando Deus te honrar, não se corrompa. Quando Deus te honrar, não se suje. Quando Deus te honrar, não se venda. Quando Deus te honrar, não deixe com que nada tire você do propósito. Porque você vai chegar lá. Deus vai abrir a porta. Ele vai te colocar no local de destaque. Mas quando você chegar lá, não se suje. Não se corrompa. Não perca a essência. Não deixa nada tirar você do propósito. Porque a vaga é sua. Deus vai te colocar no meio de grandes. Deus vai te colocar no meio de pessoas que têm sabedoria. Deus vai te colocar no meio de... Mas não perca a sua essência. Não perca aquilo que Deus tem preparado para você. Não é porque você vai estar dentro de um ambiente onde só tem ateu, gente que não conhece a palavra, que você vai se perder. Não, você vai manter a essência. Você vai glorificar o nome do Senhor na academia. Ah, mas a maioria é ateu, a maioria não crê, mas você crê em Deus. E você vai glorificar o Senhor dentro desse ambiente. Você não vai se sujar. Quando Deus te colocar no tempo da honra, não se suje, não se corrompa. E não deixa nada destruir a tua essência. E sabe o que eu acho mais lindo? O que eu acho mais lindo é que mesmo Daniel rejeitando os presentes do rei, a Bíblia diz que quando ele dá a interpretação, o rei decide, contra a vontade de Daniel, vesti-lo de púrpura, colocá-lo como terceiro dominador do reino e um colar também de ouro no seu pescoço. Preste atenção. Deus já ia fazer. Mas antes de fazer, Deus estava provando o coração de Daniel. Tem muita coisa na sua vida que Deus já vai fazer. Mas antes de Deus fazer, Deus vai provar o teu coração. Deus quer saber se o teu coração está no palácio ou está na presença. Deus quer saber se o teu coração está nas coisas da terra ou se estão nas coisas do céu. Deus quer saber se o teu coração está nos homens ou estão nele. Tem coisas que Deus vai te dar. Tem coisas que Deus vai fazer na sua vida esse ano ainda. Mas antes dele fazer, ele vai provar teu coração. Porque ele quer saber onde está teu coração. Teu coração está no tesouro ou teu coração está em Deus? Teu coração está nas coisas que Deus faz ou teu coração está nas coisas... O teu coração está no Deus que é? Aonde está o seu coração? Me faz lembrar de Abraão. Quando Deus falou, Abraão, me dá o seu único filho, Isaque. Deus nunca quis Isaque. Eu te provo isso na Bíblia, com base bíblica. Você vai ver, a nenhum momento na lei de Levítico, Deus pedindo um sacrifício humano. Deus nunca foi a favor de sacrifício humano. Então por que Deus está pedindo para Abraão, o único filho dele, Isaque? Deus pede Isaque, mas na verdade Deus queria Abraão. Deus pede aquilo que Abraão mais ama para mexer no coração dele. Porque na verdade Deus nunca quis Isaque, Deus queria o coração de Abraão. Quando Deus pede Isaque para Abraão, é Deus dizendo, Abraão, o que tu ama mais? O Deus que dá ou aquilo que eu tenho para te dar? Tu ama mais a minha presença ou aquilo que eu posso te dar? Tu ama mais o prédio ou a minha presença? Tu ama mais o dinheiro ou a minha presença? Tu ama mais a casa ou a minha presença? Tu ama mais o namorado ou a minha presença? Você ama mais teu cônjuge, teu casamento ou a minha presença? Você ama mais o carro ou a minha presença? O que tu ama mais? As coisas da terra ou as coisas do céu? Deus nunca quis o Isaque, Deus nunca quis sacrificar Isaque. Deus queria o coração de Abraão.
Porque aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Então tem muita coisa que Deus vai fazer na sua vida. Esse ano ainda tem muita coisa que Deus vai te dar. Mas antes dele te dar, ele vai provar teu coração. Porque ele quer saber o que você ama mais. Se o teu coração está na presença ou se o teu coração está nas coisas dessa terra. Eu digo mais, Daniel ficou como terceiro dominador do reino. Porque isso era o próprio Deus que havia preparado essa oportunidade para honrar a vida de Daniel. Guarda essa última aplicação e eu fecho essa live agora. Tem situações que é o próprio Deus que cria para te honrar. Uma confusão criada no palácio. Um desespero de astrólogo, cientista, feiticeiro, caldeu, de gente que não consegue interpretar. Ninguém consegue interpretar o que está escrito na parede. Eles estão desesperados. O rei está incomodado, a rainha está incomodada. Deus criou um alvoroço no palácio com a intenção de honrar a vida de Daniel. Tem horas que é o próprio Deus que vai sacudir o cenário, que vai permitir o caos. Algumas coisas acontecerem, problemas aparecerem, para que o próprio Deus te apresente como resposta para uma geração que não entende nada do que está acontecendo. Talvez você está passando por uma confusão, por uma crise, um cenário de guerra, e você está dizendo, eu não estou vendo Deus nessa situação, eu não estou vendo Deus agir no meio, eu não estou vendo nada acontecer, eu não estou vendo o operar de Deus. Você pode não estar vendo, mas Deus criou todo esse cenário para te honrar. Deus criou toda essa situação para te apresentar como uma resposta de solução no meio do caos. Eu estou dizendo que a sua vida vai ser resposta para pessoas que estão no meio de confusão. A sua vida vai ser resposta para cenários que estão em crise. A sua vida vai ser resposta para pessoas que estão em guerra. A sua vida vai ser resposta para pessoas que não conseguem encontrar a solução. Talvez seja por isso que Deus permitiu o caos, por isso que Deus permitiu a porta fechar, por isso que está um alvoroço no palácio, gente desesperada, sem conseguir resolver o problema do rei. Mas Deus está criando uma situação para promover Daniel. E recebe quem tem fé. Deus vai criar situações para te promover esse ano. Então não se desespere. Se você vê a porta fechar, se você vê o problema aparecer, se você vê um caos acontecer, e é no meio de um caos social, é no meio de uma crise, é no meio de um lugar onde ninguém tem solução, que Deus vai apresentar você como uma resposta para chegar aonde ninguém chega, para receber o que ninguém tem, para viver algo sobrenatural com Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Creia que esse ano ainda Deus vai criar situações para te promover.